por quê. O time do Cruzeiro é o maior time que eu joguei e eu explico por quê. Quando eu chego no Fenerbahçe, o Fenerbahçe tem muito dinheiro. Então o treinador fala que é o fulano, vai lá e busca. Eu quero esse, vai lá e pega. O do Cruzeiro, quando a gente fala, eu principalmente, eu faço questão de lembrar isso. Eu volto pro Cruzeiro, eu venho em 2001, a coisa não acontece, eu tô numa briga com a justiça, jogo 15 jogos e vou embora. O Cruzeiro me manda embora e eu prometo pra mim mesmo, nunca mais volto pra BH pra jogar no Cruzeiro, nunca mais. O Luxemburgo me convence a voltar, eu volto em 2002. No final de 2002, já sabendo do calendário de 2003, que o campeonato ia ser diferente, ia ser ponto corrido, o Vanderlei começa a falar com a gente como seria o ano de 2003. E nessa, eu lembro como se fosse hoje, o Vanderlei me punha no carro, a gente ia pra Toca olhar o jogo de juniores e de juvenil. Vamos lá ver fulano, vamos lá ver Beltrano. E eu era aqui meio que um auxiliar do Vanderlei nessa história. E o Vanderlei vai buscar jogadores pontuais, mas sem dinheiro. O Cruzeiro não tinha dinheiro. Então o Cruzeiro, salvo um engano, a contratação cara que o Cruzeiro fez foi o David, que o David era artilheiro do Corinthians. Mas ele pega o Maldonado numa brecha do São Paulo. Ele pega Martinez e do Draceno no Guarani, que eram jovens. E Maurinho numa brecha no Santos. Olha os nomes que a gente vai falando, que na época eles eram meninos. O grande nome, assim, que já tinha um reconhecimento a nível nacional foi Aristizábal. Tinha jogado no São Paulo e no Santos, e no ano anterior tinha acabado com o nosso time lá na Bahia, que estava no Vitória. Então a maneira como o Vanderlei construiu o time, se vocês buscarem aí a escalação, por exemplo, da final da Copa do Brasil, o meio campo é Augusto Recife, Jardel e Wendel. Os três eram dos juniores. Atrás jogava Luizão e Maico, quando não jogava o Mauro. O Leandro é a mesma coisa, era uma revelação do Vitória que os caras trouxeram um ano antes. O Mota é uma história muito legal e a imprensa tem um valor fundamental no sucesso do Mota, porque quando ele chega ele é chacota. Sim. E aquilo dá força pra nós, porque a gente fala, cara, a gente via no treino. Eu lembro de uma frase do Marcelo Ramos, que o Marcelo Ramos, no primeiro 10 minutos de treino, falou, pô, esse cara sabe jogar, meu. E a gente ligava a televisão, era chacota atrás de chacota, porque o ataque do Atlético era Guilherme e Marques, né? Era pesado o ataque do Atlético. O Guilherme reconhecidíssimo, o Marques reconhecidíssimo, e de repente o Cruzeiro pega um menino do Nordeste que ninguém sabia quem era e ele desanda a fazer gol. E aí reverte isso. Então a maneira como se montou aquele Cruzeiro, e depois a gente passeou, a gente ganhou de todos os times do Brasil, realmente é algo que me marcou bastante. Na Turquia tinha bom time? Tinha muito bom time. Eu joguei no Palmeiras em bons times, joguei em bons times. Só que com dinheiro, com a diretoria sem se preocupar. No Palmeiras tinha Parmalat, era uma época boa. E na Turquia tinha um mecenas atrás de mecenas que eu quero fulano, vai lá e pau. Eu quero esse aqui, vai lá e compra. Eu quero o melhor jogador turco, vai lá e compra. Então a montagem era diferente. E o mais legal é o seguinte, 2003, quando começa aquelas pesquisas que a imprensa adora, quem vai ser campeão, quem vai para Libertadores e tal, a gente aparecia lá em 11º, em 12º. Eu lembro que quando nós fomos no Morumbi, na segunda rodada, tocamos 4 no São Paulo, os caras, é uma casa, não é assim e tal. E isso durou um tempinho. Até a gente realmente ir provando jogo a jogo, que era o melhor time do país na época, e dentro do campo a gente conseguiu provar. Então a montagem do time fortalece